Olá e bem-vindos. Alguma vez se perguntaram porquê é que a gestão define métricas de desempenho ou porquê é que nas empresas se fala tanto em cultura? Bem, a resposta está numa história com mais de 100 anos. Hoje vamos fazer uma viagem pela fascinante evolução da gestão, desde as engrenagens da Revolução Industrial até os desafios que temos hoje na era digital. Vamos lá mergulhar nesta história. A nossa história começa com uma pergunta que é mesmo fundamental. Como é que se põe ordem no caos? Tentem imaginar as primeiras fábricas da Revolução Industrial. Um barulho tremendo, tudo desorganizado e, claro, muito pouco eficiente. O grande problema era mesmo a produtividade. Como é que se podia tirar o máximo de valor daquelas máquinas e daquelas pessoas? A solução que encontraram foi revolucionária. Tratar a gestão não como uma arte, mas sim como uma ciência. Então, a primeira grande resposta a este desafio veio dos chamados pensadores clássicos. E a ideia central deles era qual? Era ver a organização como uma máquina, previsível, racional e, claro, desenhada para ter o máximo de rendimento. Cada peça, cada processo, tudo tinha de ser otimizado ao milímetro. E o grande arquiteto desta visão foi Frederick Taylor. A perspectiva dele era, para a altura, radical. Ao olhar para um trabalhador, ele não via uma pessoa. Via, isso sim, um conjunto de movimentos que podiam ser melhorados. Imaginem só, ele, de cronómetro na mão, obcecado em encontrar a única e melhor maneira de fazer cada tarefa, eliminando qualquer gesto que ele achasse inútil. E atenção, isto não era só teoria, era um sistema bem prático. Taylor definiu 4 princípios. Primeiro, estudar e desenvolver uma ciência para cada tarefa. Segundo, selecionar e treinar o trabalhador de forma científica para essa tarefa. Terceiro, garantir que esses métodos eram seguidos à risca. E, por fim, o ponto crucial, o 4º princípio, uma divisão muito clara, em que a gestão pensa e o trabalhador apenas executa. A mensagem era clara, o processo era tudo, a pessoa era só mais uma peça na engrenagem. Ok, então, enquanto Taylor estava lá no chão de fábrica com o seu cronómetro, o industrial francês Henri Fayol olhava para o outro lado, para o escritório do gestor. A pergunta dele era diferente, mas igualmente importante. Afinal, o que é que faz um gestor? A resposta dele tornou-se basicamente o ADN da gestão durante décadas. Planear, organizar, comandar, coordenar e controlar. Para completar este trio de gigantes clássicos, temos o sociólogo Max Weber. Ele acrescentou a peça que faltava a esta máquina, a estrutura. Ele idealizou a burocracia não como a confusão de papelada que pensamos hoje, mas sim como o sistema mais justo e eficiente possível. Porquê? Porque se baseava em regras claras, escritas para todos, uma hierarquia bem definida e impessoalidade. As decisões eram tomadas com base nas regras e não em quem era amigo de quem. E é aqui que a história dá uma volta inesperada. Esta máquina organizacional, que parecia perfeitamente desenhada, racional e eficiente, tinha uma falha fundamental. Uma peça que simplesmente não se comportava como uma engrenagem, o ser humano. E é assim que entramos na segunda grande era da gestão. Uma era que descobriu que dentro daquela máquina batiam corações. O foco mudou radicalmente da tarefa e da estrutura para a psicologia e para a dinâmica social das pessoas que lá trabalhavam. Olhem bem para esta citação. Baseada no trabalho de Elton Mayo, ela resume toda esta revolução. A produtividade, afinal, não vinha da força ou da técnica, mas sim do sentimento de pertença e da dinâmica de grupo. E esta foi a grande descoberta dos famosos estudos de Althorne. O momento da grande revelação destes estudos é, simplesmente, fantástico. Imaginem a cena. Os investigadores na fábrica da Western Electric diminuem a luz. À espera, claro, que a produção caísse. E o que é que acontece? O contrário. A produção aumentou. A conclusão foi surpreendente. Não eram as condições físicas do trabalho que importavam, mas sim o facto de os trabalhadores se sentirem especiais, valorizados, só por estarem a receber atenção. Com este novo foco nas pessoas, teorias como a de Abraham Maslow ganharam uma importância gigante. A sua famosa pirâmide mostrava que as pessoas não são motivadas apenas por dinheiro, que satisfaz as necessidades mais básicas. Elas procuram segurança, um sentimento de pertença, reconhecimento e, lá no topo, a autorrealização. De repente, os gestores tinham uma espécie de mapa para entender o que realmente motiva as pessoas. E depois temos Douglas McGregor, que basicamente pôs o dedo na ferida e resumiu este conflito entre a visão antiga e a nova em 2 teorias. A teoria X é a visão clássica. As pessoas são preguiçosas, não gostam de trabalhar e precisam de ser controladas. Já a teoria Y é a visão humanista. O trabalho é algo natural e as pessoas são criativas e responsáveis. O ponto-chave é que o estilo de gestão de um líder acaba por depender muito da teoria em que ele ou ela acredita. E assim chegamos à era moderna. A gestão percebeu que a resposta não era assim tão simples. Não estava só na eficiência da máquina, nem apenas na satisfação da pessoa.
a realidade era bem mais complexa. A grande revelação do pensamento moderno, aquela que mais nos influencia hoje, pode resumir-se numa palavra: depende. A busca por uma única e melhor maneira de fazer as coisas tinha finalmente chegado ao fim. Uma das ideias centrais desta nova era foi a teoria dos sistemas. A ideia aqui é deixar de ver a organização como um monte de peças soltas e passar a vê-la como um organismo vivo. Cada departamento é um órgão que afeta todos os outros. Uma decisão no marketing tem um impacto nas finanças, uma mudança na produção mexe com as vendas e, o que é fundamental, este organismo não vive numa bolha. Está sempre a interagir com o ambiente à sua volta, clientes, concorrentes, leis, e tem de se ir adaptando para sobreviver. E esta ideia leva-nos direitinhos à teoria da contingência, que é talvez a que mais domina o pensamento atual. O que ela nos diz é muito simples: não vale a pena procurar uma receita universal para gerir. O melhor estilo de liderança, a melhor estrutura, a melhor forma de motivar, tudo depende. Depende do quê? Do contexto. A melhor maneira de gerir uma startup de tecnologia, que tem de ser ágil e inovadora, não é de certeza a mesma de gerir um hospital onde a precisão e a segurança são a prioridade máxima. A gestão tornou-se a arte de saber diagnosticar a situação e aplicar a ferramenta certa para aquele momento. Ok, então depois desta viagem toda pela história, para que é que isto serve? A questão é que estas ideias não estão fechadas num museu. Elas estão bem vivas, a coexistir e às vezes até a entrar em conflito nos nossos locais de trabalho todos os dias. Vamos ver como é que este legado todo aparece no nosso trabalho hoje. Este resumo visualiza muito bem a nossa viagem. Começamos com um foco muito pequeno, na tarefa. Depois expandimos para a pessoa, a seguir para as interconexões dentro do sistema e, finalmente, para a relação de todo o sistema com o seu contexto. É uma história de horizontes que se foram alargando cada vez mais. E este legado está por todo o lado no nosso dia-a-dia. Da próxima vez que virem um organograma ou analisarem uma métrica de desempenho, estão a ver a sombra de Taylor e Fayol. Quando participarem numa iniciativa sobre cultura da empresa ou trabalho de equipa, estão a viver a herança da revolução humana. E sempre que a empresa muda de estratégia para se adaptar ao mercado, está a aplicar na prática a teoria da contingência. Todas estas camadas da história moldam a forma como trabalhamos hoje. E tudo isto nos traz à grande questão final. A gestão evoluiu da tarefa para a pessoa, da pessoa para o sistema. O que é que vem a seguir? Numa era de inteligência artificial que pode automatizar tarefas e de trabalho remoto que espalha as equipas, o que é que define um bom gestor? Talvez a próxima revolução não seja sobre otimizar processos ou entender a psicologia, mas sim sobre gerir a relação entre as pessoas e a tecnologia. A história da gestão, como estamos a ver, está longe de acabar. E a única coisa certa é que vai continuar a evoluir.